E hoje vamos conhecer um pouquinho da casa do brother que apagou a memória de todos. Se você pegou a referência, pegou a referência. Se não pegou a referência, tá tudo bem, porque tem muito filme e algum deles você já viu. Talvez você já tenha visto Maluco no Pedaço. Esse do MIB especificamente, eu lembro que eu fui pra Disney e tinha um negócio de atirar nos bichinhos, atirar. Nossa, foi a brincadeira mais divertida que eu fiz na vida. Você atirava nos ET, os ET caía assim, você tinha que fazer o ponto que valia no negócio. Tinha um ET que era viciado no café igual eu, né? Tinha aqueles três bichinhos, né, com 4 braços. Um mó barato viciado no café. E a gente já fez da mansão do Maluco no Pedaço. Se você não viu, vamos deixar o link aqui embaixo. E agora vamos falar da casa do Will Smith mesmo, tá? Uma das casas, ele também tem aí um complexo imobiliário, como o Bill Gates também a gente gravou, também vou deixar o vídeo aqui embaixo. Se tem muito dinheiro, tem muita casa, né? É um excelente investimento, evidentemente. Normalmente quem tem muito dinheiro tem muitos imóveis, porque é a forma mais sólida, literalmente, de você conseguir ter segurança, né? Então o Will Smith tem várias propriedades e nós vamos ver aqui ele mora realmente, né? Ou mora na maior parte do tempo, porque viaja o tempo todo, né? E vamos entender um pouquinho, evidentemente, como eu gosto de dizer sempre, da casa e, por consequência, da vida de Will Smith. Vambora? Conhecer as fofocas. Mentira, eu sou péssimo desse negócio de fofocas, titi, caras, etc. Meu negócio é casa, tá? Então vamos pra casa aqui. Vamos conhecer um pouquinho da brincadeira. The house that Will Smith and Jada Pinkett Smith spend the majority of their time in is this stunning building in Calabasas. Volta aqui. Cadê? Calabasas é um lugar muito legal. Tem um monte de casa de gente famosa lá. Mas The majority of their time in is this stunning. Aí, aqui. Olha só, essa geral aqui, o que lembra pra você, gente? Pra mim me lembra algumas coisas. Primeiro, me lembra muito aqueles filmes do Star Wars, né? Quando ia para aquelas regiões desérticas, né? E sempre tinha umas casas parecidas com isso. O que me faz também me refletir imediatamente. Isso é um estilo mais mediterrâneo, né? A gente vê muito isso quando a gente vai tipo para Itália, tal, uma pegada um pouco mais clara, geralmente. Mas aqui, por ser uma pegada mais marronzinha, mas vai ser mais africano mesmo. A gente vai pegar ter muito isso no Busch Gardens, nos Estados Unidos, que eles fazem justamente uma alusão à África. Então aqui nós temos uma referência imediata à África. Isso fica muito mais claro quando a gente vê aqueles símbolos que tem ali, ó. Tá vendo ali no canto direito? Nós temos 5 símbolozinhos, isso para mim parece inclusive escudo, não sei, uma pegada mais tribal mesmo. Bem legal e tem uma pegada funcional de ter as paredes todas com as pontas redondas, faz com que tenha menos manutenção, quer dizer, o imóvel dura mais e tem uma pegada do barro mesmo, parece que é barro, né? Não sei o que é exatamente, né? Não sei, mas a alusão é ao barro. E ele dá bastante isolamento térmico, gente. Então, bem legal a casa. Gostei bastante dessa pegada de entrada. Pra mim já parece que eu tô no filme do Will Smith. Vamos ver? It's where their children, Jaden and Willow, also grew up, with their half-brother Trey also spending time there. What a home it is to be raised within. O filho dele que fez aquele, como é que chama? Em Busca da Felicidade. Filmaço, filme, né? O menino é muito bom também. E depois ele fez o Karate Kid e agora ele, nossa, se pegar eu vi um vídeo dele recente, tá no shape ferrado, menino. Não é possível que não tomou umas paradas aí, deve ter tomado esse negócio sinistro. É muito legal porque o povo ganha e perde peso muito rápido, escolhe o corpo que quer ter e vai, né? Vai fazer uns filmes dele aí na sequência. That lived in Calabasas as the Smiths' neighbors include Kim Kardashian, Miley Cyrus, Justin Bieber, Selena Gomez, and many more. Since Will Smith has a net worth of $350 million and Jada has $50 million to her name, olha que curioso, né? Um patrimônio de 350 milhões de dólares. Então, um patrimônio de 350 milhões de dólares é muita coisa, né? Evidentemente, 350 milhões de dólares, se fosse... É que eu não gosto exatamente de fazer essa conversão, né? Porque são 350 milhões de dinheiros. Mas se fossem em reais, né? Isso daqui daria 1 bilhão e pouco de reais. Né? Então, seria uma imensidão. Mas se a gente for pegar quando comparado às casas que a gente já viu, né? Casa de 120 milhões, por exemplo, do Bill Gates... Ou a gente já viu casas de até 200, 300 milhões de dólares, né, em Bel Air. Ele não teria condições de comprar essas casas sem se descapitalizar completamente.
Então não é o cara que tá no super topo, né? Ele não pode comprar qualquer coisa. Mas dá pra comprar muita coisa, sem dúvida. Quase qualquer coisa, né? Vambora. A lot of cash to splash on their dream home. The Calabasas project first began in 2003 and was designed by architect Steven Samuelson. He had quite a large canvas to work with since the property contains 150 acres of land within the Santa Monica Mountains. For comparison, that's 3 times the size of New York's Grand Central Station. The house itself is 25,000 square feet in size. A casa tem 25 mil pés quadrados. Isso daqui vai dar o quê? Uns 1.800 metros quadrados, Yasmin? Faz a conta pra gente aqui, dá uma força. Ele errou aqui, tá, gente? A gente até pausou aqui o vídeo pra gente ver aqui. Não é 25 mil metros quadrados. Porque se fosse, poxa, 25 mil metros quadrados, a gente tava falando aqui que dá 4 vezes o tamanho da casa do Bill Gates. Não é assim também. O cara é a lenda, mas ele não é dono do mundo inteiro, né? Então são 25 mil pés quadrados, o que dá uns 2.200 metros quadrados de construção, é isso? 2.200 metros quadrados de construção, que é uma bela casa, né? A gente já filmou casas de 1.500, 2.000 metros quadrados aqui pela Jazz, mas são as casas mais altas que nós gravamos, né? Então são casas muito legais. That's twice as big as Fort Knox. The main ingredient that the Smiths wanted in the design was that the house would be a handmade environment that's tied to the land. The building uses various interpretations of Adobe throughout. We aren't talking about the software company, but the type of building material. The design takes uses of Adobe from such places as Morocco, Spain, Persia, and Southwestern America in order to combine them to what we see today. The 9-bedroom property has a circular floor plan. Smith stated that this infinite cycle is a representation of the love between the couple. Fun fact, Will Smith... Olha que legal. Esse ponto é um ponto que eu gosto muito de pausar para que a gente consiga chegar sempre à essência da casa. Você percebe que começa a existir um porquê, né? É muito como a gente fala de Simon Sinek, inclusive um excelente livro para você pegar aí, ó. Comece pelo porquê, Simon Sinek, tudo tem um porquê. E quando a casa começa pelo porquê, quando os nossos princípios começam pelo porquê, aí os o quês ficam mais fáceis, né? E aqui, olha só, nós temos uma casa que a identidade da casa tem tudo a ver com a identidade dele. Quando ele fala, poxa, é uma casa circular e que isso representa o infinito. Poxa, isso tem uma representatividade muito grande para eles e era o motivo de eles quererem esse formato da casa, né? E o estilo arquitetônico criado, que puxa esses elementos todos de diversas regiões do mundo, também tem tudo a ver com o estilo deles. Então, é interessante a gente ver, às vezes pode, inclusive, quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, às vezes para quem olha pode falar, poxa, Rafa, para mim isso parece besteira, mas para quem desenvolveu o imóvel, definitivamente não era, entendeu? A pessoa queria isso como ponto de partida, e depois o restante vai agregando, mas esse é o ponto de princípio da casa. Qual é o ponto de início? Esse aqui, o porquê dele. Lindo, lindo. Eu me emociono com como a história da casa se consolida com a história da pessoa. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Vambora. Met Samuelson through Gene Hackman on the set of the 1999 film Wild Wild West. The landscape designer for Calabasas was Daniel Busbin. He was involved with the creation of the lake and the beautiful gardens. As for the interior, designer Judith Lance was in charge. She stated that everything in the house had to look handcrafted, but at the same time refined and sophisticated. The interior takes inspiration from the Mediterranean and Africa in order to make it truly stunning. Aí eu mandei muito bem, né? No Mediterrâneo e na África. É exatamente o que eu tava falando no começo. Desculpa, mas aqui eu fico feliz quando é uns negócios que você fala e tá bom, assim, né? É justamente a pegada que eu falei. É um estilo muito mediterrâneo. A gente tem muita casa nesse estilo mediterrâneo. Cuidado se você for fazendo esse estilo, porque é difícil de vender. Depois que quando você for vender, perde muito dinheiro, tá? Então só para ficar claro que é um negócio muito específico. E puxa esses elementos da África também. E o que é interessante é que aqui a gente vai vendo como cada vez mais a história da pessoa tem tudo a ver, as pessoas com quem ela conversou, como isso sintoniza com a história da casa. Então muito interessante aí a gente observar esse emaranhado, né, de casa e vida. É a mesma coisa no final das contas. Even the front door has history, since it was salvaged from a fort based in North India and shipped to California. The Calabasas compound wouldn't be fully completed until 2010. A house like this doesn't come cheap. By 2014, the compound was placed on the market for a brief time. The Smiths were looking for $42 million for the Calabasas property.
Ó, aqui a gente já imaginava, né? 42 milhões de dólares é inclusive um negócio muito mais significativo para ele do que é a casa de 200 milhões para o Bill Gates, né? De 120 milhões do Bill Gates. Então, nós temos aqui um bem significativo, 40 milhões de dólares, para uma pessoa que no começo tinha 350 milhões de dólares de patrimônio, né? Então, a gente está falando de 1/7 do patrimônio, basicamente, está investido nessa casa, 1/8. Né? Então, 12,5% do patrimônio desse pessoal nessa casa. Então, isso é um negócio que, inclusive, eu como conselho para o pessoal, costumo recomendar que não se invista tudo em um imóvel, né? Consiga diversificar um pouquinho. Mesmo que eu trabalhe com imobiliária, né? Que eu estou brincando um pouquinho, fazendo esses reacts, que é divertido pra caramba, mas mesmo que o meu negócio seja imobiliária, fique esperto para diversificar um pouquinho, é sempre positivo, tá? Vamos lá. To the unique design of the house, it's even been used as a fundraising location. In 2012, the Smiths, along with many other big names, held an event on the... Então aqui vai falar um pouco dos eventos que aconteceram lá no imóvel, né? E aqui é interessante nesse sentido. Aqui ele começa a comentar um pouquinho sobre o estúdio que tem na casa, né? Então nós falamos de uma adaptação do imóvel à vida da pessoa. Né? Então, como ele consegue conciliar, como essa casa ajuda a performance da pessoa, como agrega a biografia. Então, isso é muito importante quando nós vamos ou construir ou comprar um imóvel. Né? É um dos pontos que eu coloco de partida. O porquê você está comprando a casa e o que a casa te ajuda. Qual é o upgrade que dá no seu estilo de vida. Então, quando o arquiteto, quando o designer consegue entender, captar isso bem, aí fica uma obra de arte completa, né? Que tem uma utilidade realmente e não só uma beleza em si. Lembro dele jogando aqui basquete aqui no Fresh Prince of Bel-Air, inclusive gravamos a casa, o link tá aqui embaixo, tá? E realmente é o cara que... O cara faz tudo, né? Pelo amor de Deus. Tem um povo que dá raiva, não é possível. Certeza que deve ser bom em tricô também, uns negócios assim. Porque, não, na boa, o cara é um ator ferrado, o cara é músico e o cara é esportista, começa a ficar difícil de competir, né? Vamos continuar aqui, ó. Aqui ele já vai para as outras propriedades. Depending on the size and materials used. Other features of the property include... Aqui a parte das quadras da propriedade, evidentemente precisaria ter, né? Se o cara é esportista, gosta de basquete. E aqui nós temos aqui esse bangalôzinho, né? Que ele utiliza para reflexão, basicamente. Pool and a tennis court. There's also a lake with an island and a gazebo. Smith has stated he has made some of his toughest decisions in his life whilst gazing at the... E olha que legal, né? Então, é assim, em geral, sempre eu termino os vídeos falando se eu moraria ou não moraria na casa. E eu diria o seguinte, essa casa, eu peguei algumas parecidas com ela. A gente pegou uma no Havaí que tinha um estilo muito semelhante, mas eu achei aquela um pouco escura. Né? E mesmo eles têm esse estilo mais, essa casa ela tem esse estilo mais lúdico, mas eu gosto mais desta. Particularmente, isso é uma opinião pessoal e a pessoa que está na casa está cagando para isso, né? Mas não pode falar isso aqui no vídeo? Pode, né? Agora, aqui eu achei uma casa mais gostosa, até por estar num campo maior, tá mais espaçada, eu achei ela mais gostosa do que essa do Havaí propriamente. E mesmo que seja uma casa lúdica, e normalmente eu falo que essas casas lúdicas são legais para passar o final de semana, mas não para morar, e na outra, que era parecida com essa, eu falei que eu não moraria, nesta daqui eu moraria. Acho que é uma casa muito legal e ela é prática e gostosa. Você abre todos os lugares, parece que você já está na parte externa, sempre onde você está é próximo de algum gramado. Então ela é uma casa que eu achei mais aconchegante, mais gostosa realmente de morar. Estou fazendo esses reacts, estou começando a chegar a algumas conclusões sobre mim mesmo, assim. Esses reacts estão sendo uma boa terapia para mim. Gente, agradeço de verdade. Se você gostou, dá aquele like que ajuda a gente realmente, tá? Clica no sininho para continuar recebendo esse material de qualidade aqui e deixa seu comentário aqui embaixo. E só me diz o seguinte, você moraria ou você não moraria nessa casa? Valeu, até a próxima!